O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje a Igreja do Brasil comemora solenemente São Pedro e São Paulo, os alicerces da nossa igreja. A igreja fundada sobre o alicerce dos apóstolos. O Senhor quis a igreja assim. O Senhor quis colocar Pedro à frente da sua igreja, da forma como vimos hoje no Evangelho. Pedro dá a verdadeira resposta que Jesus quer escutar, porque ele responde não por si mesmo, mas pelo poder do Pai. É a senha que Jesus necessitava para escolher aquele que iria conduzir a sua igreja no seu lugar, junto com os demais apóstolos que fizeram experiências do Senhor. Hoje nós comemoramos essas duas colunas,
esses alicerces no qual toda a igreja foi construída e tem sido construída por todos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, Pedro, aquele que foi o primeiro dos apóstolos, aquele que esteve à frente, e depois Paulo, o grande evangelizador, o grande pregador, que também escutou muito bem o mandato do nosso Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, minhas irmãs, ao comemorar hoje essas colunas da igreja, Pedro, no seu jeito mais tempestuoso, apressado, rude, mas moldado pelo nosso Senhor Jesus, foi capaz de conduzir a igreja de Jesus Cristo. Paulo, também na sua ousadia, no seu cuidado com a lei de Deus e tudo mais, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, a partir dali foi preparado e tornou-se um grande propagador do Evangelho de Jesus Cristo. De perseguidor dos cristãos, passou a seguir nosso Senhor. E por conta disso, foi também perseguido, porque servia nosso Senhor, porque amava nosso Senhor. Também nós, como exemplo deles, podemos e vamos dar graça à nossa contribuição, evangelizando junto com a igreja, sem medo, anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor. O catecismo da igreja nos ensina: Cristo é pedra viva, garante sua igreja edificada sobre Pedro. A vitória sobre os poderes do inferno, da morte, não prevalecerão. Porque Pedro, graças à fé que confessou hoje a nosso Senhor Jesus Cristo, permanecerá a rocha inabalável da igreja, na pessoa de nosso Santo Papa hoje, o Papa Francisco. Ao comemorarmos essas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, ao comemorarmos aqueles que estiveram no início da igreja, queremos também renovar a nossa fidelidade a Deus e renovar a nossa fidelidade à Santa Mãe Igreja. O Senhor prometeu a cada um de nós que nunca deixaria a igreja. E de fato, Ele está sempre conosco, na nossa igreja, soprando sobre nós o seu Santo Espírito e confirmando-nos através dos nossos apóstolos. Hoje também, por consequência de Pedro, da escolha de Jesus por Pedro, nós celebramos o dia do Papa. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que cada vez mais o Papa Francisco conduza a nossa igreja sobre a inspiração do Espírito Santo. Que cada vez mais
nós sejamos ovelhas do bom pastor que Deus colocou à frente da nossa igreja. Que nós possamos ser santos e valorizemos a nossa igreja. Amemos a nossa igreja e vamos dar a nossa contribuição com ela, evangelizando juntos, anunciando que Jesus é verdadeiramente o Senhor. E vamos também dar nossa resposta, a mesma que Pedro deu hoje: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos, meus irmãos, minhas irmãs, também dar a nossa resposta, que Cristo é Filho de Deus, vivo, com o nosso testemunho, com nossa vida, junto à igreja. Oremos neste momento. A oração cantada nos salmos de hoje. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor de todos nós que o temem, e Ele nos salva. Provemos e vejamos quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Todas as correntes e amarras de nossa vida serão quebradas e nós seremos libertados pelo poder do Espírito Santo, hoje aqui, nesta celebração da palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé.